Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel. Hoje, dia 20 de novembro de 2023, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E ontem tivemos a vitória do Milei na Argentina. Excelente notícia para Israel. Milei é um libertário, não confundam com um conservador. Tem muita gente confundindo o Milei com um conservador, mas ele não é não. Ele é um libertário e o libertário que está com a cabeça no lugar. Ele apoia tanto a Ucrânia quanto Israel. Isso é uma coisa muito positiva para os israelenses, porque sempre teve muita ligação entre Argentina e Israel. Existe uma enorme comunidade judia em Israel e é muito importante essa ligação dos dois países, né? O Milei já falou que vai fazer bloqueios com a Rússia, ou pelo menos não vai comprar mais, não vai tentar incentivar o comércio com a Rússia, o que deveria ter sido feito por Bolsonaro, e Lula certamente não vai fazer aqui no Brasil, infelizmente. Mas enfim, o Milei está do lado certo. E olha só, é um libertário anarcocapitalista, eu tenho que comemorar, não tenho? Muito bacana a vitória dele lá. Falando aqui sobre a situação em Israel, não houve nenhum avanço significativo aqui na área central da cidade, mas vocês podem ver que entre Beit Hanun e Beit Lahia, os israelenses avançaram bastante e chegaram aqui na área do hospital indonésio, né, que é um outro hospital que tem também uma base de operações do Hamas aqui muito forte. Eles já estão aqui próximos do hospital indonésio, nessa região aqui, né? Ontem surgiram as imagens daquele túnel que foi mencionado anteontem, um túnel de 55 metros que chega numa porta selada com um ponto de tiro. Claramente ali deve ser a base do Hamas debaixo do hospital Al-Shifa, né, o centro de controle do Hamas ali debaixo do hospital Al-Shifa, e a gente falou ontem, no vídeo de ontem isso, mas agora tem imagens desse túnel, né, feitas com, eu entendi, feitas com algum tipo de drone, porque o pessoal acha arriscado entrar nesse túnel devido a uma grande quantidade de armadilhas que tem ali, né. Israel liberou também uma grande quantidade de imagens sobre a retirada dos doentes e bebês prematuros que estão em incubadoras, e esses doentes todos estão sendo trazidos aqui para o sul, onde está sendo montado uma grande base para atender esses doentes lá dos hospitais que não estão mais funcionando na faixa de Gaza, né? Isso tudo com a ajuda do Egito. Alguns desses recém-nascidos podem inclusive ser levados para o Egito em caso de necessidade, né? Na Cisjordânia, nenhuma grande novidade, houve algumas prisões feitas pela polícia israelense aqui, mas nada significativo. E aqui no norte, novamente, a situação que a gente tem visto nos últimos dias, de muito bombardeio israelense para várias bases do Hezbollah aqui no sul do Líbano, por enquanto sem nenhum avanço territorial, mas com o que parece ser uma preparação de avanço aqui, né? A gente tem informação também de que aqui no Mar Negro, o navio que foi sequestrado pelos Houthis do Iêmen passou por um outro barco iraniano aqui na região, e pode ter sido o barco iraniano que comandou essa coisa toda, né? Isso pode envolver o Irã diretamente com os Houthis aqui no Iêmen. A gente sabe que eles são apoiados, mas até aqui não tinha nenhuma evidência clara disso, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Rei Supremo do Capistão, Marcos Paulo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tem circulado muito lá nos bloggers israelenses, né? Na verdade, todas as agências de notícia do mundo, a notícia sobre a vitória do Milei é uma vitória inesperada, né? A gente está acostumado com o socialismo na Argentina, o pessoal lá gosta de um sócia, mas está aqui o pessoal falando aqui sobre isso. O Hanania Naftali é um repórter israelense muito famoso falando sobre isso. Ele erra aqui, diz que o Milei é um conservador amigo de Israel. Sim, ele é amigo de Israel, deixou claro, amigo da Ucrânia também deixou claro, mas ele não é conservador, ele é libertário anarcocapitalista, né? Muito do que ele pensa, eu penso também. Então é muito bacana ele estar com essa vitória lá na Argentina, né? Vamos torcer pelo melhor por lá, e certamente as relações entre a Argentina e Israel e com o mundo todo vão melhorar bastante.
nós aqui no Brasil vamos ficar para trás com um presidente socialista que alguém diz aí, que dizem que votaram nele, né? Enfim, aqui o vídeo que chamou muita atenção ontem, foi o principal vídeo de ontem, em que Israel mostra uma entrada aqui no túnel que eles identificaram debaixo do hospital Al-Shifa, né? O túnel estava debaixo de um caminhão que tinha armas e equipamentos do Hamas. Então, claramente, isso daqui é uma base do Hamas. Eles tiveram que sair às pressas, porque Israel estava tomando o hospital. Dá para ver que tem aqui uma escada, né, em caracol descendo. A impressão que eu vejo é que eles estão descendo com um drone, isso daqui, né? Eles não quiseram descer com pessoas, porque seria algo arriscado, né? Ou talvez foi um soldado só com alguma proteção especial, aí, com alguma roupa especial para conseguir entrar nesse lugar e evitar algum explosivo, alguma armadilha, coisa e tal. Dá para ver um monte de fios ali na parede, não dá para saber exatamente o que é isso daí, né? Aí aqui ele chega no fundo do poço, né, descendo, aí tem o corredor. Um corredor de 55 metros, que aí você caminha, dá para ver aí a passagem, né? Faz um L, cerca de 5 metros ali para um L, aí depois ele continua por mais 50 metros, ligeiramente curvo, né? Dá para ver que esse tipo de coisa é um planejamento isso daí, tá? Ele tem esse corte justamente para evitar que alguém consiga lá de cima ver já a entrada do bunker, que fica ali no fundo da imagem. Lá. No fundo da imagem tem a porta resistente à explosão, com um local para atirar, ou seja, realmente uma posição defensiva muito forte aí. E eles exploraram o túnel, mas ainda não derrubaram a porta. Isso daí ainda vai ser objeto de estudo ainda, né? Aqui tem mais detalhes sobre essa ação, mostra eles preparando a coisa. Eu não sei se foi drone ou se foi um cabo que é enviado, eles passam o cabo e vão passando o cabo e o cabo tem uma câmera na ponta, entendeu? Eu não sei exatamente o que eles usaram para fazer essa gravação, mas ficou claro isso daí, a existência desse túnel e de uma série de mecanismos de proteção ali, né? Outra coisa que eles tiveram aqui também foi a visão de câmeras internas de segurança, mostrando um monte de informação interessante, né? Primeiro aqui, ó, passando reféns aqui. Então, aqui ó, no dia 7 de outubro, né, de 2023, por volta das 10h55 da noite, o pessoal chega com reféns aqui no hospital, ou seja, de fato o hospital foi usado como base para os reféns aqui, o hospital, esse aqui é o hospital Al-Shifa, tá? Esse hospital que fica bem aqui no centro e que a gente já sabia desde antes da invasão dos israelenses que era a base de operações do Hamas aqui na cidade de Gaza, né? Então aqui, ó, mostra o momento em que chegam os reféns aqui e eles são levados no corredor, ou seja, tem a gravação de tudo aqui, coisa bastante incriminadora, né? Também a chegada de carros, esses carros aqui são carros de israelenses que foram roubados pelos terroristas do Hamas lá nos vários assentamentos que foram atacados durante o dia 7 de outubro, e daí eles roubaram carros de israelenses. Isso daqui são os carros chegando no hospital Al-Shifa também, mostrando mais uma vez que era, assim, um ponto de operações central ali dos terroristas do Hamas, né? O massacre do dia 7 de outubro está sendo chamado de massacre de Simchat Torah, que Simchat Torah é uma festa hebraica, né, num dia específico do ano, coisa e tal, e caía justamente no dia 7 de outubro. Isso é bem típico desses terroristas palestinos, eles fazem os ataques nos dias de comemoração, né, da religião judaica, porque imaginam que vão pegar as pessoas mais desprevenidas, né? Enfim, então está sendo chamado de massacre de Simchat Torah. Aqui agora tem uma coisa muito importante, as informações dos israelenses organizando com o pessoal da ONU aqui, ó. Então as ambulâncias aqui, o pessoal da ONU, justamente eles organizando a coisa para transportar os pacientes, para ajeitar a situação ali no hospital. Muita gente vai continuar sendo tratada ali no hospital Al-Shifa mesmo,
mas aqueles casos que o pessoal entender como mais recomendável de serem transferidos, está sendo feito, né? Então aqui é um caso, uma incubadeira com um recém-nascido, que está sendo encaminhado lá para algum outro hospital ou alguma outra localidade da faixa de Gaza, né? E o que eles estão dizendo justamente aqui, ó, na Jordânia, em cooperação com o Egito, a Jordânia, em cooperação com o Egito, mandou equipamentos para um hospital de campo jordaniano que vai ser feito na parte sul da faixa de Gaza, né? A gente chegou a mencionar isso, que eles estão construindo em algum lugar por aqui, ó, nessa região aqui, eles estão construindo, a gente não sabe exatamente o local, mas em algum lugar por aqui, eles estão construindo um local para refugiados e também vão criar um hospital de campo, justamente para permitir que os palestinos possam sair das cidades e ir para esse lugar, que é um lugar mais afastado, e justamente isso permita que o Israel faça as operações na cidade sem causar nenhum problema para os palestinos, né? Então que bom que isso está caminhando aqui, que isso está sendo preparado. Israel está ajudando no que é possível, mas é uma iniciativa da Jordânia e do Egito, esse hospital que está sendo construído ali, né? Bom, os ucranianos tomaram aqui o prédio da Suprema Corte da faixa de Gaza, né? Então isso daqui é o STF lá do Hamas. O prédio foi tomado pelos israelenses também aqui hoje, né? É nesse ponto aqui que fica o STF lá deles, né? Eles tiraram uma foto aqui em frente ao prédio lá da Palácio da Justiça, que eles chamam, que acho que é a mesma coisa, né? Aqui no Brasil também chama Palácio da Justiça, lá o prédio lá do STF, lá em Brasília. Bom, além disso, teve vários outros ataques feitos por Israel ali na faixa de Gaza, justamente para eliminar casas e prédios usados pelo Hamas, por células do Hamas ali na faixa de Gaza, né? Bastante coisa ali. Bom, em determinado local ali do norte da faixa de Gaza, houve uma briga em que as brigadas Al-Quds, que são outras brigadas terroristas que tem ali, disseram que conseguiram matar 6 soldados israelenses ali na região próximo a Beit Lahia, né? Que é ali no norte da faixa de Gaza. Israel, de outro lado, disse que realmente houve 3 dos seus soldados mortos ali no norte da faixa de Gaza, ou seja, realmente houve o confronto, houve mortos israelenses, mas foi um número menor do que dizem os terroristas lá do Hamas, né? Estão exagerando como é o padrão. A gente não sabe se tem referência com esse vídeo aqui, que foi um vídeo publicado com o Hamas, mostrando 3 soldados do Hamas fazendo ataques com o que eles chamam de mártires, né? Guerreiros mártires, ou seja, possivelmente soldados do Hamas usando coletes suicidas, aí eles correm em direção aos soldados de Israel e se explodem e aí matam os soldados israelenses também. É possível que seja isso, né? Aqui você vê eles fazendo um ataque aqui, uma grande explosão, pode ser explosão do colete salva-vida, ou pode ser alguma arma que eles estavam usando ali. Tem uma outra explosão que eles mostram aqui também. Enfim, pode ser que tenha a ver com isso daqui, a gente não sabe ainda, tá? De qualquer forma, aqui ó, o exército israelense já mostrou evidências de que o pessoal do Hamas usa coletes explosivos, né, coletes suicidas lá na faixa de Gaza, né? Bom, isso daqui, como a gente viu, o IDF, né, o exército israelense, chegou no hospital indonésio, ali no campo de Jabalia, no norte de Gaza. Isso daqui é uma visão do hospital, tá? Então isso aqui é uma câmera do hospital vendo os tanques aqui do exército israelense chegando aqui, né? Então eles provavelmente vão fazer a mesma coisa que fizeram lá com esse hospital aqui, né? Fica nessa grande rótula aqui, essa coisa redonda aqui. E eles provavelmente vão fazer a mesma coisa que fizeram com o hospital Al-Shifa. Aqui também é um grande centro do Hamas disfarçado de hospital. Eles provavelmente vão cercar a região aqui e vão cuidar dos pacientes que estiverem lá dentro, e os que forem muito graves, que precisarem ser removidos, vão ser removidos de lá, né? Enfim, mais uma vez, você pode esperar que tenha alguma coisa complicada, né? Não é fácil você tomar um hospital sem causar nenhum dano, mas certamente é uma fase importante desse avanço aqui de Israel, né?
Aquelas duas escolas que eles falaram que tinha milhares de mortos e coisa e tal, também não falaram mais nada disso. Muito provavelmente não tem evidência de nada, não tem vídeo, não tem nada, só tem a escola destruída. Isso tem mesmo. Certamente era usada pelo Hamas também, Israel destruiu. Imagens dos corpos das pessoas mortas, não teve mais nada disso. Muito provavelmente é só mais propaganda do Hamas mesmo, né? Agora, o comando israelense, eles se reuniram ontem justamente para planejar os planos na parte sul, ou seja, é aquela visão que a gente deu para vocês, né? A situação aqui no norte já está dominada. É lógico, ainda vai ter conflito, ainda vai morrer gente, infelizmente vai morrer terrorista do Hamas, vai morrer soldado israelense, vai morrer civil também, infelizmente, mas não me parece que tenha mais nenhum desafio aqui, né? Os grandes desafios agora vão ser explorar aqueles túneis, que não vai ser fácil, como eu falei, tem um monte de armadilha, um monte de coisa ali, eles vão ter que descer com muito cuidado para explorar aqueles túneis, tomar o resto aqui da parte norte da faixa de Gaza, e eles já estão começando a planejar agora como é que vai ser a operação no sul da faixa de Gaza, né? Porque certamente tem algumas particularidades, né? Como é que eles vão fazer isso? Vão pedir para o pessoal evacuar para o norte agora? O que vai ser feito, né? Enfim, estão fazendo esse planejamento nesse momento. Imagina-se que em mais algumas semanas essa operação na parte sul deve começar, né? Bom, os palestinos falam que Israel tomou 38 palestinos prisioneiros na Cisjordânia na tarde de hoje, né? Bom, a gente não sabe exatamente em que situação isso aconteceu, a gente sabe que Israel está fazendo várias atividades aqui justamente visando as células do Hamas e de palestinos mais violentos contra o Estado de Israel, justamente para garantir a tranquilidade que a gente está vendo aqui na Cisjordânia. Felizmente a Cisjordânia não embarcou nessa loucura aqui da faixa de Gaza, o problema está localizado ali, né? Aqui uma imagem da fronteira norte, lá do norte de Israel, sul do Líbano, mostrando os israelenses atirando em algumas bases do Hamas ali no sul do Líbano. Continua muito a operação por lá, né? Eu não vou mostrar todas as explosões, como vocês podem ver aqui, tem um monte de explosões aqui, mas basicamente não muda nada em termos estratégicos, né? Agora, aqui teve uma interceptação de foguete lá na fronteira ali do norte de Israel, né? No sul do Líbano. Eles conseguiram interceptar esse morteiro aqui, mas causou ainda um bocado de dano aqui, onde caiu essa coisa, né? Tem um monte de imagem de ataque ali, ataque do Hezbollah, ataque de Israel. Enfim, a situação aqui no norte é muito preocupante, né? Se Israel vai de fato avançar aqui, a gente não sabe, mas que estão fazendo muitas ações ali estão, né? A autoridade palestina liberou aqui uma imagem com 60 jornalistas mortos por Israel na faixa de Gaza, né? Você sabe que hoje em dia qualquer um é um jornalista, né? Se você está com seu celular, você pode virar um jornalista do povo. Então isso daqui provavelmente são os 60 membros do Hamas, os 60 civis palestinos que eles encontraram ali, chamaram de jornalistas, justamente para poder, né, dar um impacto, dar um peso maior, como se Israel estivesse mirando os jornalistas para matar. Não é isso, essas pessoas muitas vezes... A gente vê isso na guerra da Rússia e com a Ucrânia também. Muitos russos que são soldados e coisa e tal, fazem vídeos e coisa e tal, se tornam jornalistas, né? Hoje em dia qualquer um com celular vira um jornalista. Se você está numa posição privilegiada, está na linha de frente ali, você grava um vídeo e vira um jornalista, né? Então é por isso que tem esse monte de jornalistas aqui. Não é que Israel está atirando especificamente em jornalistas, né? O Instituto para o Estudo da Guerra traz algumas informações aqui sobre a situação ali, mas não tem nenhuma grande novidade. Ele fala uma coisa aqui que eu não sei se é verdade, né? O Washington Post disse que Israel e o Hamas estão fechando um acordo para uma pausa de 5 dias, um cessar-fogo de 5 dias. Não sei se é verdade. Não me consta nada disso daqui, mas vamos ver, pode ser que sim, né? E falam sobre as imagens lá no Al-Shifa. Uma coisa importante das imagens no Al-Shifa é que a OMS, Organização Mundial de Saúde, garantiu que os médicos que estavam no Al-Shifa, se não sabiam de nada, não tinham contato com o Hamas, não ajudaram o Hamas, e, no entanto, as imagens que mostraram ali dos corredores internos mostravam médicos falando com o pessoal do Hamas e não sei o que lá, e um monte de gente armada e o médico do lado, ou seja, sim, os médicos sabiam que estavam no hospital do Hamas,
que estavam, que aquele hospital dava abrigo para o Hamas, né? Não quer dizer que os médicos em si tenham efetuado ações terroristas, mas claramente estavam do lado dos terroristas ali. Muito triste isso, né? Aqui, ó, o Marcelo do Hoje do Mundo Militar, ele fala aqui, ó, a Organização Mundial de Saúde e a ONU disseram que os médicos que trabalhavam no hospital Al-Shifa nunca tinham visto ou colaborado com terroristas do Hamas, né? Só que os vídeos divulgados aqui mostram aqui os médicos tranquilamente andando aqui, o pessoal armado do Hamas aqui, ou seja, no final das contas, estava mais do que claro que sim. De novo, os médicos podem não ter participado da coisa, podem não ter ajudado o pessoal do Hamas, mas sabiam que tinha terrorista do Hamas ali no hospital, né? Agora está claro pelos vídeos de lá, né? Bom, o Netanyahu, ele falou aqui sobre uma notícia de uma autoridade palestina que falou que foi Israel que matou os israelenses no dia 7 de outubro, que o Hamas não matou aquele monte de gente, que foi Israel que matou e coisa e tal. Aí tem uma fake news associada a isso, tá circulando muito aí na internet, prestem atenção, o pessoal dizendo que Israel admite que helicópteros Apache atiraram os seus próprios civis no festival de música e coisa e tal, e não tem nada disso, é simplesmente mentira, inventaram essa história do nada, Israel não admitiu coisa nenhuma e não aconteceu de fato, ao contrário, Israel tem as imagens do que aconteceu mostrando os terroristas do Hamas fazendo todo o massacre lá, né? É um absurdo esse tipo de coisa, mais uma tentativa de desinformação aí que tem sido tão prevalente nisso daí. E é impressionante como é que a esquerda cai nessa desinformação aqui, assim, morde a isca com vontade, né? Eles querem muito acreditar que Israel é que faz o mal e não os palestinos. Infelizmente, foi o Hamas mesmo que fez tudo. O Hamas é um grupo terrorista. Você, esquerdista, dá um jeito de acordar para a vida. Bom, falando sobre o navio, né, que foi sequestrado ontem pelos Houthis, né, uma informação que o H.I. Sutton traz aqui é que o Galaxy Leader, né, ele passou aqui um pouco antes de ser abordado aqui, ó, ele foi abordado nesse ponto aqui do círculo vermelho, um pouco antes nesse círculo amarelo aqui tinha o navio Bershad, um navio que é da Guarda Revolucionária Iraniana, né? Então muita gente imagina que foi esse navio que coordenou a coisa toda. Isso ligaria o sequestro desse navio ao Irã diretamente, né? Não é a primeira vez que o Irã faz sequestro de navio, na verdade, aqui no Golfo Pérsico ele já fez várias vezes sequestro de navios, enfim, alguma coisa bastante triste isso daí. A gente sabe que o Irã está envolvido, não sabemos o que vai acontecer, né? Como eu falo, entrar mais gente, entrar outros países nessa briga é a pior coisa que pode acontecer, né? Bom, a Gal Gadot, ela está fazendo uma defesa muito forte de Israel, ela é judia, vocês sabem, né? Ela é nascida em Israel, ela é israelense, e ela tem feito uma defesa muito forte de Israel, e com isso, vocês sabem, né? Cheio de sossa em Hollywood, né? E olha só aquele pessoal que acha que os judeus controlam tudo, o pessoal da chapéu de alumínio aí, no final das contas, olha só, ela está tendo a carreira dela ameaçada, por quê? Porque tem muito mais sócia do que judeu em Hollywood, e no final das contas ela está arriscando perder papel, perder contratos e coisa e tal, por conta da defesa dela lá dos israelenses, né? É muito triste esse tipo de coisa. Um boicote do lado errado da coisa, né? Bom, e só para terminar, essa sátira aqui da BBC com o terrorista do Hamas está muito engraçada. É aquele mesmo programa da TV israelense que fez a sátira do pessoal LGBTQ pró-Hamas, né? Eles fizeram uma sátira agora do jornalista da BBC conversando com o Hamas, né? E realmente é muito engraçado. O jornalista do BBC fala que não, nós vamos... Os guerreiros da liberdade, da resistência, que atacaram, pacificamente atacaram Israel e coisa e tal, e o rapaz, né, que o líder do Hamas, numa vida de luxo e coisa e tal, né, tomando chá com muita riqueza e coisa e tal, é realmente assim, né, os líderes do Hamas têm dinheiro pra caramba, e aí a conversa é totalmente surreal aqui, né, e eles pedem um cessar-fogo, porque não, nós somos da paz, você sabe, né? Eu vou te falar, ficou realmente engraçado. Eu não vou tocar aqui porque não adianta, tá em inglês, né? Eu teria que ficar traduzindo para você, acaba perdendo a graça
isso daí. Mas eu acho que se você procurar, você encontra isso com legenda em português no Twitter, tá? Procura Sátira BBC, que você vai encontrar esse vídeo, tá muito engraçado mesmo, né? E no final eles ainda terminam, né, a BBC falando do terrível genocídio cometido pelo Winston Churchill contra os pobres nazistas da Alemanha, né? Porque afinal morreram mais alemães do que ingleses, então isso mostra que era a Inglaterra que estava errada, que era uma força de ocupação, né? É o que eu falo para vocês, a lógica distorcida do pessoal de que, mas está morrendo mais palestino do que morreu Israel, do que morreu israelense, então quem está agredindo é Israel. Não, 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 não. Quem agride primeiro é que é o culpado, não importa o número de pessoas. A proporcionalidade do PNA e da lei internacional também diz isso. A proporcionalidade é você usar a violência no nível necessário para fazer cessar a agressão. Se vai ter que matar um monte de gente, só lamento, vocês que iniciaram a agressão. E no final das contas, é muito triste, mas culpa deles mesmos. O que você não pode é usar mais violência do que o necessário para fazer cessar a agressão. Por exemplo, seria o caso de, depois de destruído todo o Hamas, começar a matar palestino aleatoriamente. Aí iria ferir o PNA. Mas não, o Hamas ainda existe, ainda é uma ameaça, então Israel está autorizado a fazer a coisa lá, a sátira que fala justamente, né, que não morreram mais alemães do que ingleses na Segunda Guerra, então o agressor era a Inglaterra. Obviamente, desbancando o argumento por absurdo, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.